Eu acho que uma das coisas mais interessantes desse livro é que ele mostra que o crime não é só aquela ação imediata que levou ao fim da vida de alguém. O crime também é o fim dos sonhos e é o fim de tudo que aquela pessoa poderia ter sido. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, bem-vindos de volta ao canal. Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. E hoje eu quero fazer a resenha de um livro que eu li recentemente e gostei muito. E eu acho que ele merecia um vídeo só para ele, que é esse livro aqui, ó, Anatomia de uma Execução, da Dania Kukafka. Uma autora que eu não conhecia, mas vou dizer para vocês que depois desse livro eu com certeza vou querer ler outras coisas dela. Esse livro saiu aqui no Brasil pela Dark Side Books e está dentro do projeto Elas, que é esse selo que traz para o Brasil algumas autoras de suspense e crime. E esse livro foi uma grata surpresa, eu estava interessada nele já pela sinopse quando eu vi o lançamento e ao fazer a leitura ele realmente me surpreendeu. Foi uma leitura que eu terminei ela com vários questionamentos e com muitas coisas que eu queria comentar e queria falar sobre a história. Então eu tô aqui para tentar juntar tudo isso em um vídeo só. Esse é um livro sobre um crime, e não só o crime, né? Ele vai falar sobre todas as partes do crime, sobre o criminoso, sobre as vítimas, sobre a investigação, sobre a captura, sobre a punição, mas ele é muito mais do que isso. Ele é um livro que ele vai falar sobre a questão de que o crime, ele não é só essa ação muitas vezes imediata que dá fim à vida de alguém. Nesse livro, o crime, ele é uma cadeia de eventos que retrocede há muitos anos e que também tem muito a ver com escolhas que as pessoas fazem ao longo da sua vida. Logo no início nós vamos ser apresentados ao Ansel Packer, que é um homem que ele está a 12 horas de ser executado. Ele está no corredor da morte, então nós sabemos que ele foi preso, ele foi julgado, ele foi condenado e sentenciado. Ele será executado em 12 horas e nós vamos acompanhar o que vai acontecer nessas últimas horas da vida dele. É uma contagem regressiva em que a gente acompanha os últimos momentos, os últimos pensamentos, né, o que se passa na cabeça dele até ele chegar a esse destino final já estipulado. Mas a gente não vai acompanhar apenas esse momento específico na vida do Ansel. A autora vai fazer com que a gente volte lá para a infância dele, nós vamos acompanhá-lo desde o nascimento. E não só isso, a gente vai acompanhar a vida desse personagem e também todas as mulheres que orbitaram ao redor dele, porque elas são peça fundamental na vida dele, em tudo que aconteceu e no que ele fez. A gente vai lendo esse livro e ela vai nos apresentando esses personagens pouco a pouco, ela vai introduzindo uma personagem, depois a outra, depois a outra. Não tem uma ordem cronológica crescente, né? O tempo vai e volta, e aos pouquinhos a gente começa a costurar essa narrativa e a entender onde cada uma dessas mulheres entra na vida desse homem. Em alguns momentos eu tava lendo e eu não sabia exatamente onde aquela peça se encaixaria, mas lá ao final tudo fez sentido. E aqui vale a gente fazer uma conexão com o nome da história, Anatomia de uma Execução. A anatomia no seu sentido médico, ela é o estudo da estrutura e da forma do organismo. E é o que a gente vai ter aqui, mas no caso nós estaremos falando de uma execução. Então a gente tem a anatomia desse crime, a anatomia desse personagem desde a infância, todas as partes que o compõem e a função de cada uma dessas mulheres na vida desse organismo. E eu acho que aqui a narrativa ela quer realmente nos mostrar exatamente aquilo que eu comentei no início, que o crime ele não é só o crime, ele não é só aquele momento perdido no tempo. O crime é composto de tudo, o crime é composto por um todo, o crime é composto por pensamentos, por ações, por iniciativas, por opções, por escolhas, e cada uma delas influencia de uma certa maneira para que aquilo aconteça do jeito que aconteceu. Uma personagem que nós vamos receber, que nós vamos ser apresentados ao longo da narrativa, é uma garotinha chamada Safi. A Safi é um personagem que também passa ali por uma série de violências na infância, de perdas, e a Safi é quase como um contraponto ao Ansel, né? Eles têm infâncias muito parecidas e eles crescem juntos em alguns momentos, mas eles são contrapontos, né? Porque em determinado momento da vida, ela vai fazer uma escolha que vai levá-la para um caminho e ele faz uma escolha que leva ele para o outro. E a autora traz essa reflexão nesse momento, nessa narrativa da Safi, até onde as violências e até onde o passado de uma pessoa influencia quem ela é e até onde as escolhas fazem de você uma pessoa diferente. Eu não sei se eu tô fazendo muito sentido em tudo que eu tô falando, né, nessas coisas que eu tô comentando com vocês, mas ele é um livro que ele é composto por várias partes.
E ele é esse emaranhado de coisinhas que vão se conectando para você fazer essa história geral. E é impossível não fazer essa conexão com a questão do corpo humano, né? O crime em si, ele é um corpo e cada parte da narrativa, ele vai sendo uma partezinha desse corpo que vai formando o todo. A voz narradora do livro, ela traz várias reflexões ao longo dessa história. Muitas delas têm a ver com a questão de como a cultura americana é obsessiva em relação a assassinato, a serial killer, a assassinos, e em como muitas vezes essa cultura, essa glorificação do assassino trata as vítimas como apenas um meio para um fim, para a glória desses homens. E o que ela faz nesse livro é torcer a narrativa. O Ansel, ele é um ponto central, mas ele não é o que delimita essas mulheres. Elas passam pela vida dele, elas influenciam a vida dele, ele influencia a vida delas, mas elas são seres únicos e específicos fora da visão dele. Então é curioso porque a sinopse do livro e a apresentação inicial do livro, ela faz a gente achar que o livro vai ser sobre ele. Ele é o ponto central porque ele vai ser executado. Mas a autora distorce a narrativa e ao longo da história, ela começa a mostrar que essa história é sobre elas. Existe também aqui toda uma discussão entre alguns personagens sobre a questão da execução, da pena de morte que o Ansel recebe ao final. Você tem personagens que concordam, você tem personagens que não concordam. Tem uma reflexão que uma das personagens faz ao final que eu acho bem interessante, é que ela fica bastante irritada sobre como as vítimas, elas sofreram e tiveram mortes violentas e dolorosas, e o assassino delas vai ter uma morte programada pelo Estado de forma pacífica, não dolorosa, e que cause nele o mínimo de dor ou incômodo possível. E ela traz essa reflexão, né? Por que o assassino dessas mulheres, ele tem direito a uma morte pacífica, enquanto elas sofreram tanto? E aí logo depois ela apresenta uma cena do Ansel, né, no momento ali da execução dele, a gente descobre que na verdade ele não tá tão em paz assim, e não tá fazendo uma passagem tão pacífica. Então ela traz pontos de vista diferentes sobre a mesma questão e fica ao olho do leitor decidir, né, se ele acredita, se ele está do lado de um, se ele está do lado de outro. A autora em si, a voz narrativa, não faz julgamentos e não apresenta um ponto de vista específico. Eu continuo sem saber se eu estou fazendo muito sentido ou não sobre essa resenha, porque ele é um livro que, enquanto eu estava lendo, eu fui tendo vários pensamentos assim aleatórios, eu fui refletindo sobre várias questões que ele estava trazendo para mim, coisas que eu acreditava, que eu não acreditava, coisas que eu era a favor ou que eu era contra, reflexões sobre essa questão da vítima e do culpado e em como a gente muitas vezes acaba realmente usando as vítimas para falar só sobre o criminoso o tempo inteiro, sendo que um criminoso, ele só é um criminoso porque ele ceifou ou porque ele delimitou a vida de alguém de alguma forma. E o último capítulo desse livro aqui, ele é um capítulo bem curtinho, mas ele é um dos capítulos assim mais sensíveis, mais tristes e mais assim reflexivos que eu li em um bom tempo. Eu acho que a autora foi de uma sensibilidade muito grande ao escrever o último capítulo desse livro, porque ela dá voz no último capítulo a essas mulheres que não estão mais aqui, e ela nos faz refletir sobre tudo o que elas não foram por causa dessa pessoa que um dia se colocou no caminho delas. E eu acho que esse é uma das questões mais poderosas dessa história, é fazer nós, leitores, pararmos e refletirmos aonde essas pessoas assassinadas, muitas vezes por capricho, aonde elas estariam? O que elas teriam feito? O que elas teriam conseguido? Quais sonhos elas teriam alcançado? Quantas coisas maravilhosas elas teriam feito? E no fim das contas, nada aconteceu, porque elas não tiveram essa oportunidade. Ele é um livro que tem essa mensagem bem poderosa entremeada na narrativa. Ao mesmo tempo, eu também sei que ele é um livro que a narrativa dele, o estilo narrativo, a maneira como ele é escrito, não vai agradar todo mundo. É uma escrita mais introspectiva, tem partes que são mais lentas, não é aquele tipo de livro, não é um thriller, né, que você vai pegar e vai virar uma página atrás da outra, porque vai ter uma série de reviravoltas e acontecimentos
elementos. Ele não é assim. Ele é um livro que vai falar sobre crime de uma maneira diferente, enquanto ele nos apresenta um caso. A gente tem ali todos os elementos. Tem o assassino, tem os assassinatos, tem as vítimas, tem a investigadora, tem a investigação. Mas tudo isso é contado de uma forma mais poética, mais sensível, mais introspectiva. Então é um livro que você tem que ir para fazer a leitura já sabendo dessa narrativa um pouquinho diferente, mas que na minha opinião ainda vale muito a pena. E como eu falei para vocês, é um daqueles livros que depois que você termina de ler, se for o teu tipo de narrativa, vai ficar na sua cabeça por muito tempo. Eu terminei esse livro e quando eu fechei ele, eu acho que era 1h da manhã por aí, eu fiquei pensando em muitas coisas e coisas que eu queria conversar, coisas que eu queria debater sobre a história com alguém. Não tinha ninguém para eu conversar sobre esse livro naquela hora, porque ele realmente é um daqueles livros que ele toca em alguns temas e algumas questões que podem ser bem específicos e sensíveis a alguns leitores. Vou falar pela terceira vez. Não sei se eu fiz algum sentido falando desse livro aqui para vocês, eu só fui deixando o pensamento acontecer, mas foi um livro que me surpreendeu bastante, de forma positiva, e como eu comentei também, tem um final que me tocou bastante. Vou deixar link para esse livro aqui embaixo, tá no box de descrição para vocês. Se você já leu esse livro, vem comentar comigo sobre ele, sobre o que você achou da história, se você também sentiu essa sensibilidade, se o livro te tocou de alguma forma, ou se você também achou o livro lento, não gostou, não tem problema, aqui há espaço para todo tipo de discussão. O link para ele fica aqui embaixo, tá? Então vocês podem acessar para dar uma olhadinha no exemplar. Muito obrigada por terem me acompanhado em mais um vídeo. Beijão e a gente se vê no próximo.